Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, ele me conduz. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Temos relatos de pessoas que estão nos assistindo na parte da manhã, como é gostoso, pastor. De manhã cedo a gente faz o chimarrão e a gente assiste o culto. Como gostoso, pastor, à tarde, à noite. Bom, independente do horário, glória a Deus que você possa ouvir esta palavra e confortar, dirigir, fortalecer a nossa fé. Por isso, então, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. E assim queremos juntos celebrar este culto ao nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E hoje, em especial, nós queremos ouvir neste culto sobre o medo. Você tem medo? Do que você tem medo? Será que o medo vem de Deus? Será que Deus nos coloca medo em nosso coração? Ou o medo é algo de Satanás em nós? De onde vem o medo? E a pergunta que não se cala é: se Deus está comigo, como a sua palavra mesmo diz, se Deus está comigo, como pode eu ainda ter medo? Uma boa pergunta, não acha? Então convido você a continuar ouvindo o nosso culto. Mas antes eu quero saudá-los com a palavra de Deus do Salmo 23, versículo 4. Diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Esta palavra já nos dá uma bela certeza de que mesmo quando eu esteja andando por um vale escuro como a morte, mesmo quando eu estiver com muito medo, nós podemos ter a certeza que o nosso Deus está conosco. Que ótima certeza nós podemos ter. E esta certeza nós também temos, que Ele não está somente comigo, mas está aí na casa de cada um, quando juntos nós celebramos este culto. Vamos então adorar e louvar este Deus. Vamos juntos cantar um hino. Medo tens que o tentador te vá vencer, luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Pra que está a tua fé no Salvador? Deus não ouve a tua fé com valor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo imenso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar,
Você tem medo? Se Deus está comigo, posso ainda sentir medo? O medo Deus colocou em nós ou Satanás que coloca o medo em nosso coração? O medo é um mecanismo de proteção que o próprio Criador colocou em cada um de nós para transformar todo o nosso corpo quando nós somos confrontados com um perigo real. O medo ele provoca liberação de adrenalina no nosso corpo, o que nos leva a uma ação ou uma reação, ou lutar ou fugir. O medo é uma emoção natural concebida por Deus, mas viver com medo, com uma mentalidade baseada no medo ou um espírito de medo não vem de Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Por que Deus nos deu a emoção do medo, se seria ruim para nós? A resposta está na pergunta: se um dia você é pego de surpresa por um criminoso, com uma faca na mão, qual é o benefício do medo na sua vida? O medo vai fazer com que você haja com mais cautela, a sua respiração aumenta, levando mais oxigênio para todo o seu corpo, aumenta a sua energia, ou para lutar ou para correr, aumenta a frequência cardíaca, levando mais sangue para os músculos principalmente, sua transpiração aumenta para conseguir resfriar esse corpo, você fica em estado de alerta, seus ouvidos ficam mais aguçados, seus pensamentos ficam muito mais rápidos, suas pupilas ficam mais dilatadas e você consegue enxergar mais, especialmente à noite, e você fica num estado de alerta. Esse estado de alerta, o corpo humano consegue ficar apenas 10 minutos. Por isso que depois de uma sensação de grande medo, você se sente cansado. Algumas situações não causam medo na maioria das pessoas. Em outras, grande temor. Exemplo, pensamos nessas pessoas da companhia elétrica. Trabalham lá em cima, no alto dos postes. Aparentemente não têm medo da altura. Enquanto outras pessoas, pelo simples fato de subir numa cadeira, já começam a tremer de medo, acham que vão cair. Qual é a diferença? A diferença é a percepção. A percepção da pessoa que sente medo, suas experiências, os seus traumas. A percepção de uma situação afeta o grau de medo e a sua resposta ao medo. Todos nós já sentimos medo em algum momento. E lendo a Bíblia, nós passamos a conhecer os sentimentos de Jesus. E a expressão de Jesus que mais me intriga não é ver Jesus sorrindo, Jesus calmo, tranquilo, sereno, Jesus crucificado, Jesus chorando, mas o que mais me intriga é ver Jesus com medo. Vamos relembrar este momento. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36 a 41. Diz assim: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e começou a orar: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar nem um pouquinho comigo?
Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Como você imagina esta cena? Jesus ali atirado no chão, suas mãos agarrando a grama, seu corpo sacudindo do choro, ele orando baixinho: afasta de mim este cálice. Ou será que ele estava gritando: afasta de mim esse cálice, Senhor? O que nós fizemos com esta imagem de Jesus com medo? O nosso Salvador, a nossa luz, o nosso guia com medo. Simples. Olhamos para ela quando enfrentamos o mesmo. Vamos a ler quando sentirmos medo também. Pai, afasta de mim este cálice. E é assim que Jesus orou. O primeiro a ouvir sobre os medos de Jesus foi o seu pai. Ele poderia ter ido até a sua mãe, ele poderia ter convocado uma reunião de oração, confiado aos seus discípulos, tudo isso estaria certo. Mas ele primeiro foi a seu pai do céu contar dos seus medos. Já nós primeiro vamos no bar, nós vamos no conselheiro, nós vamos no vizinho, nós vamos no amigo, nós vamos no terapeuta, nós vamos no livro de autoajuda. Jesus não. E quando finalmente chegou a hora de Jesus ser preso, ele foi conversar com o seu pai, contar dos seus medos. Ele disse: pai, tem que ser assim? Sim, desta forma. Não existe outra forma, outra pessoa que possa fazer isso? Ninguém além de você. Eu tenho que beber deste cálice? Sim, filho. O mesmo cálice que fez com que Adão e Eva fossem expulsos do meu jardim. Filho, a escuridão será enorme. A dor será tremenda. Você vai estar sozinho. Mas não existe outra forma. Então que assim seja. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Deus o Pai, ele deve ter chorado ao executar a sua tarefa. Reunir cada mentira, cada desejo malicioso, cada tentação, cada comportamento malicioso, cada desejo cruel e colocar tudo isso sobre a cabeça de Jesus, impedindo que ele continuasse a vê-lo, senti-lo, ouvi-lo, deixá-lo morrer sozinho. Aceitar a vontade de Deus, quando ela vem ao meu encontro, é fácil, é agradável. Mas como é difícil aceitar algo diferente daquilo que nós imaginamos ou esperamos. O medo, ele esteve presente em Jesus, como também esteve em seus discípulos. Agora nós vamos observar a mudança das emoções dos discípulos de Jesus, quando viram algo que eles nunca tinham visto. Um exemplo muito bom disso nós encontramos em Mateus 14, 22 seguintes, onde relata que Pedro andou sobre as águas e teve medo. Diz assim: logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu,
não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá aí andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: com a pequena sua fé, por que duvidou? Então os dois subiram no barco, o vento se acalmou, os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Muitos cristãos, eles se enganam quando pensam que quando eu obedecer à vontade de Deus, eu só vou navegar por águas tranquilas, tudo vai dar certo na minha vida. Mas Jesus mesmo disse: nesse mundo vocês vão ter aflições. Quando nos encontramos numa tempestade por causa da nossa obediência ao Senhor, devemos lembrar que se Ele nos trouxe até aqui, Ele vai cuidar de nós. Jesus estava vendo aqueles discípulos lá no meio do lago, sabia da situação deles, como eles estavam, assim como sabe da sua situação, sabe das tuas necessidades. Ele sente o fardo carregado que você tem carregado. Ele sabe. Se soubéssemos que Jesus está ali no quarto ao lado, orando, intercedendo por você, garanto que nós iríamos enfrentar o nosso medo com muito mais coragem, motivados a fazer a vontade de Deus. Ele não está ali na sala ao lado, mas Ele está no céu, orando e intercedendo por você, ciente de todos os teus medos e no controle da situação. Talvez Ele não chegue ali no momento, na hora em que você deseja, mas Ele sabe qual é o momento que nós mais iremos precisar. Jesus esperou até aquele barco estar o mais longe possível da terra, até não ter mais nenhuma esperança do ponto de vista humano. Para testar a fé dos discípulos, Jesus tirou qualquer recurso humano que os fizessem se sentir seguros. E então, quando eles estavam perdidos, sem chances, eles viram Jesus de longe, andando sobre a água. E eles não o reconheceram. Pense, os discípulos não reconheceram Jesus. Os seus amigos íntimos, a sua família, não reconheceram o seu mestre, o seu salvador. Como isso? É que não estavam procurando e nem esperando por Jesus no meio da tempestade. Eles acharam que se tratava de um fantasma. Se eles estivessem esperando por ele, com certeza teriam reconhecido, mas o confundiram. O medo faz isso. O medo e a fé não podem conviver no mesmo coração, porque o medo nos impede de ver a presença de Deus. Então quer dizer que o medo não vem de Deus. O medo, quanto resposta física e química em nosso corpo, vem de Deus. Mas um espírito amedrontado, viver com medo, não provém da parte de Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Eu tenho medo de ser uma vítima do Covid. Por isso eu me cuido. Uso máscara, álcool em gel com frequência, mas eu não posso ter um espírito amedrontado, porque isso vai impedir de viver. Agora, voltando para o medo dos discípulos na sua incerteza da vida, Pedro ele afundou porque a sua fé vacilou, teve medo. Ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a olhar
as circunstâncias ao redor, e então ele começou a afundar. E Jesus disse: "Oh Pedro, mas tu estava indo tão bem, Pedro." Mas antes de nós criticarmos o Pedro, porque ele afundou, nós temos que dar os parabéns para ele, pela sua demonstração corajosa de fé, porque ele ousou ser diferente. Qualquer um de nós pode ficar sentado ali no barco, mas é preciso de fé para sair do barco e andar sobre as águas sem medo de afundar. Diz o texto que nós lemos: Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então pediu: "Socorro, Senhor!" Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Ele deu alguns passos, gente. Você se arriscaria a sair do barco em meio à água? Quantos passos você daria sobre a água? Nós temos que dar os parabéns para Pedro também, por perceber que estava afundando e pedir socorro a Jesus. Ele clamou quando ele estava começando a afundar, e não quando ele estava se afogando, o que nós normalmente fizemos. Com certeza foi uma experiência difícil para Pedro, mas ajudou ele a conhecer melhor a si mesmo e a Jesus. Não é bom sentir medo, mas é necessário. As tempestades da vida não são fáceis, mas são necessárias. Elas nos ensinam a confiar somente em Jesus e a obedecer a sua palavra, qualquer que seja a circunstância. Jesus não acha que os teus medos sejam simples, que não mereçam atenção. Ele não vai dizer: "Vai, anda logo, isso não é nada, coragem, bola para frente." Ele esteve onde você está. Ele sabe como você se sente e sabe do que você precisa. Portanto, se eu tive um encontro verdadeiro e especial com Deus, posso mesmo assim sentir medo? Pode. Mas viver com medo de tudo e de todos, este não é o desejo de Deus para a sua vida. Eu oro e torço para que esse isolamento social termine o quanto antes, mas já se passaram 5 meses. E se esse for o novo normal? Você vai viver sua vida desta forma? Amedrontado? Dê um passo sobre a água. Se começar a afundar, clame. Ele está aí. Jesus ora: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice." Será que Ele quer? Sim e não. O Pai do céu não tirou a cruz de Jesus, mas Ele tirou o medo. O Pai do céu não acalmou aquela tempestade naquele barquinho, mas Ele fez o pescador andar sobre as águas. Quem disse que Ele não vai fazer o mesmo por você? Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Que Deus nos liberte de vivermos amedrontados deste espírito de termos medo de tudo e de todos, mas que a certeza do amor e da presença de Deus em meio ao medo esteja com todos nós. Um ótimo dia para você.
Assim chegamos ao final do nosso culto e oro a Deus para que quando você estiver em situações, em momentos de medo, possa lembrar que o Senhor está contigo. Mesmo que estiver se sentindo com medo, mesmo que esteja se perguntando aonde está Deus no meio desta situação, que possa encontrá-lo. Quero agradecer a cada um de vocês que também na noite de 13 de agosto assistiu a live dos jovens, onde louvaram a Deus, e também a pastora Jaqueline trouxe uma palavra. Se você não viu, pode rever, está lá no canal do YouTube na nossa paróquia. Foi uma live beneficente em prol da campanha Vai e Vem, uma campanha que a nossa igreja tem para paróquias que estão com necessidade financeira para manter o seu trabalho ali. Então, se você não viu, pode ver, e muito obrigado para quem acompanhou. Foi muito gratificante para cada um dos presentes ali. Também eu quero orar com cada um de nós. Vamos juntos orar. Ó bondoso Deus, autor da vida, tua palavra mesmo diz que quando estivermos passando pelo vales da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Ó Deus, hoje em especial nós queremos orar e interceder por cada família que já perdeu o seu ente querido. Conforte, ó Deus, esses corações. Sare, ó Senhor, estas feridas que se formaram a partir da falta, a partir da saudade. Que o luto, ó Senhor, possa sarar, que o Teu Espírito Santo possa confortar, os animar e os dar forças para continuar, nos dando sempre a certeza da ressurreição, que Tu, ó Deus, é aquele que nos traz a alegria de um novo amanhã, de que a morte não é o fim, mas sim que temos a certeza de que algo nos espera além dela. Te louvamos, ó Senhor, porque o Teu amor atravessa a morte, vai além dela. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso e se importa conosco. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero desejar a bênção de Deus também sobre a sua vida. Estenda a sua mão como sinal de que alguém receba um presente. Assim, que a bênção do nosso bondoso Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, venha sobre você, permaneça contigo, te dando sempre alegria, novo ânimo, a certeza da ressurreição e tirando do nosso coração tantos medos e a incerteza de que Deus não está conosco. Assim podemos ir na paz e na bênção do nosso bondoso Deus. Amém.